Kardec, ao corporificar na Terra a promessa de Jesus contida no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que ficará convosco para sempre e vos ensinará todas as coisas. Essa promessa de Jesus foi cumprida através de Kardec. Kardec é o missionário que veio cumprir a promessa de Jesus, porque Jesus sabia que os seus ensinamentos iriam ser podados, adaptados ao gosto das criaturas humanas. Então ele já prevendo isso, 1900 anos depois, então ele manda o Consolador. Mas para ele mandar o Consolador, teria que ser através de uma criatura encarnada, de um homem. E esse homem foi Allan Kardec, que tinha plena consciência da sua missão, de restaurar o cristianismo na sua pureza, simplicidade e objetividade originais. Por isso é que está lá no Livro dos Espíritos, né? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque o Espiritismo busca, através dos seus ensinamentos, das suas práticas, reviver os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que estão contidos no Novo Testamento, mas que foram deixados de lado por aqueles que tomaram em suas mãos as rédeas do movimento chamado cristão, o chamado cristianismo, que foi sendo adaptado ao gosto daqueles que queriam exercer o mando, o poder. Então foram criadas, por exemplo, uma série de medidas e de práticas que não eram usuais, nem foram ensinadas, nem foram praticadas na época de Jesus. Porque Jesus, quando veio, ele veio nos ensinar a vivermos como irmãos, a nos servirmos uns aos outros, reconhecendo Deus como Pai, Criador, logo todos nós somos irmãos. Mas Jesus não fez discriminação. Então houve uma completa mudança do eixo principal da mensagem de Jesus. Houve uma mudança muito grave. Porque foram criados templos religiosos. Jesus não convidava ninguém a ir a templo. Existiam templos, os templos judaicos do tempo dele, mas ele não. O maior ensinamento que Jesus deixou e que é a base maior do cristianismo no mundo é o Sermão da Montanha. E vejam bem, pelo próprio nome nós sabemos, Jesus não foi dar esse sermão num templo, em meio a rituais, a cânticos, etc., à luz de velas. Não. Ele foi à montanha e lá ele falou, ele deixou as bases da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Mas acontece que a criatura humana foi mudando. Jesus enfatizou muito a prática dos seus ensinamentos no lar. E o lar foi deixado de lado. As criaturas foram atraídas para o templo. E no templo é muito mais fácil alguém exercer o poder sobre as criaturas. Olha aqui, o que é que Jesus ensina lá no Sermão da Montanha, bem no meio do sermão, registrado por Mateus no capítulo 6, no versículo 6. E que as religiões ditas cristãs, a não ser o Espiritismo, enfatizam. Elas não enfatizam isso. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá.
É uma lição que não é repetida pelas religiões cristãs, a não ser pelo Espiritismo. Por quê? Nós não consideramos o centro espírita como uma casa de oração, como um templo religioso. Não. Nós consideramos o centro espírita como um local onde nós nos reunimos a fim de estudarmos e de trabalharmos, de divulgarmos a doutrina espírita, de fazermos os socorros necessários às pessoas necessitadas, através da palavra, através da transmissão de energias, que é chamado passe, que também foi marginalizado por todo o movimento cristão durante mais de 1900 anos, agora, recentemente, que algumas confissões cristãs estão usando aí a imposição de mãos, que era prática comum, a ponto de Jesus recomendar. Nós vemos lá no Novo Testamento, e Jesus, impondo-lhe as mãos, o curou. E tem lá a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 18, versículo 16, uma recomendação de Jesus: imponde vossas mãos sobre os enfermos para os curar. Isso também foi deixado de lado. E há ainda outras recomendações. Tem um pedido de Jairo, um dos principais da sinagoga, foi a Jesus e pediu: mestre, minha filha está à morte, peço-te que venhas, lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E conta o Evangelho que Jesus foi lá, né? E quando ele chegou, até zombaram dele, disseram: não, a menina já está morta e tal. E ele foi lá e chamou, acordou a menina, chamou, tem até a palavra em hebraico lá, talita cumi, quer dizer, menina, levanta-te. E a menina se levantou e tal, e Jesus recomendou que desse de comer a ela e tal. Então essas práticas foram todas deixadas de lado. Por isso que Kardec diz: eu vim cumprir a lei, vim dar-lhe cumprimento, porque ele pegou exatamente os ensinamentos de Jesus para pô-los em prática, para mostrar às criaturas que aquilo que era ensinado e praticado como cristianismo continha, na verdade, algumas coisas, como a oração, como a caridade, etc. e tal, mas não era legitimamente os ensinamentos, não eram os ensinamentos de Jesus. Então precisa ouvir. Veio o Consolador trazer a lei mostrando a reencarnação. A reencarnação era conhecida pelos judeus. Está muito claro, quem lê o Novo Testamento vai ver lá que os judeus tinham plena convicção, pleno conhecimento da reencarnação. Em Mateus, no capítulo 17, nós temos lá dos versículos de 10 a 13, aquele encontro célebre de Jesus com Moisés e Elias, que já estavam desencarnados há séculos, né? Elias era mais recente, porque Elias já estivera encarnado como João Batista. Mas o profeta Elias tinha desencarnado há séculos, como Moisés também. E Jesus subiu com os 3 discípulos, conversou com eles. Ali, conversou com os dois, com Moisés e Elias, diante do olhar extasiado dos discípulos, que ficaram impressionados. Então eles viram ali 2 espíritos desencarnados conversando com Jesus. Mas quando terminou a conversa, um deles fez uma pergunta a Jesus: mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por quê? Porque os judeus sabiam, todo judeu sabia que o profeta Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. Ele seria o precursor, como é chamado. E que ele veio e encarnou-se como João Batista. Mas os discípulos ficaram impressionados,
Veja como Jesus ensinava a fé raciocinada, que o Espiritismo também veio ressuscitar. Porque passado aquele momento de encantamento, um deles perguntou a Jesus: não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque os judeus estavam esperando a volta do grande profeta Elias, que seria o precursor, seria aquele que prepararia os caminhos do Messias. E Jesus, isso aí mostra também outra coisa interessante, o hábito de se raciocinar dentro do âmbito religioso. Porque um deles fez a pergunta, estranhou o fato de Elias não ter se reencarnado e disse: mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus tranquilamente disse: Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-no padecer como farão padecer o Filho do Homem. Quer dizer, mataram a ele como matarão a mim. E lá, no versículo 17, perdão, no versículo 10º do capítulo 17 de Mateus, diz o seguinte: e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Porque João Batista já tinha vindo, já tinha declarado que ele vinha preparar os caminhos. Ele dizia, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Perguntaram: tu és o Cristo? Ele disse não. Tu és Elias? Ele disse não. É claro, ele não se lembrava, ele não podia lembrar que ele era Elias. Mas ele diz: eu sou aquele que vem para preparar os caminhos de quem virá após mim, de quem eu não sou digno de atar as correias das alparcas. Então era fato comum entre os judeus o conhecimento da reencarnação. Mas a reencarnação foi deixada de lado, completamente deixada de lado. Hoje a reencarnação já está sendo estudada, já há cientistas estudando, mas são 20 séculos depois, ou um século e tanto depois de Kardec, que trouxe, porque a reencarnação na Europa até Kardec era conhecida como uma esquisitice dos povos asiáticos. Mas Kardec veio e através do Consolador prometido do Espiritismo, Kardec mostrou a lei da reencarnação, a evolução do espírito, a lei de Deus, efetivamente, a lei de justiça, porque não nasce uma criatura aleijada, cega, com qualquer deficiência física ou mental, sem que haja uma causa anterior. Essa causa anterior é que produz aquela distonia, aquele fenômeno que chama-nos a atenção. Então o Espiritismo veio ainda reforçar a lei de Deus. Por isso que Kardec diz, não veio destruir a lei, veio dar cumprimento à lei de Deus, que a lei de Deus mostra que através da reencarnação nós vamos viver as consequências das nossas vivências anteriores, do que nós fizemos anteriormente. E mostra outro fato muito importante, que é a evolução do espírito. A humanidade encarnada ou desencarnada é constituída de espíritos milenares, cada qual com seu degrau de evolução. Deus criou-nos todos e cria espíritos. Então há espíritos mais adiantados e menos adiantados. Só a reencarnação explica onde Gandhi conseguiu aquele amor pelo próximo, aquela tolerância, aquela calma, aquela serenidade que lhe deu a oportunidade de libertar a Índia. Onde é que Madre Teresa de Calcutá buscou aquela bondade? Será que Deus a fez melhor do que nós? Não. Se fosse assim, ele não seria justo. Nós todos partimos de um primeiro ponto. E aí, a partir daí, nós vamos evoluindo ao longo dos milênios sucessivos. Eu, para meu
consolo e maior conforto, eu digo, eu sou um espírito mais novo que Francisco de Assis, sou um espírito mais novo que Gandhi, que Madre Teresa de Calcutá, que a irmã Dulce e que o nosso querido Chico Xavier, né? E o outro seu xará, Francisco de Assis, que são criaturas que deixaram uma história luminosa aqui na Terra, né? São espíritos mais maduros que nós. Deus não cria espíritos diferentes. Por isso, Allan Kardec diz, eu venho dar cumprimento à lei, não venho destruir a lei. Muito obrigado e muita paz.